A primeira mudança, e que eu acho que é o principal fator que conseguiu permitir que eu tivesse aqui, que eu tivesse passado no TJ São Paulo, é assim. E aí, essa foi uma lição que eu levei muito pro TJ. Eu quero voltar um pouquinho, porque aqui nos bastidores você contou pra mim que você chegou a fazer. O IBGE deu certo. Você fez meio que estudando de forma modesta, como você falou, deu certo, chamaram. Mas você falou pra mim também que fez outros concursos sem nenhum compromisso. É. Você consegue lembrar dessa saga de concursos? Não, ó, Por quê? acho que tem um que eu aprendi algumas lições em concursos, assim, por exemplo. Eu fiz o concurso do TJ Minas antes, um concurso anterior. E eu cometi alguns erros que, por exemplo, a gente sabe que é muito dito na internet que você consegue estudar esse edital aqui em 2 meses. Não. Você consegue ler o conteúdo como se fosse um Harry Potter? Acho que você consegue. Né? Se fosse um livro, né? Uma revista. Como se fosse uma revista, você até lê. Agora, entender, conseguir decorar pontos principais, resolver questões, fazer revisão, é uma outra coisa. E esse era um erro, assim, que eu não sabia por quê. Talvez por uma questão de ansiedade ou não ter técnica, o que eu fazia? Eu me preocupava apenas em bater conteúdo. Você precisa bater o conteúdo? Óbvio, mas não é o suficiente. Que foi o que acontece. Essa foi uma lição que eu aprendi no concurso do Ministério do TJ Minas. Por quê? Eu bati o conteúdo, por exemplo, as normas da corregedoria, aquela questão de as legislações específicas, eu me preocupei muito em só bater aquela matéria, mas sem fazer um material, etc. Então você fica muito raso. E essa foi uma lição que eu aprendi. Um outro concurso que me ensinou, assim, que eu aprendi uma grande lição, que eu levei depois, que é você não pode abandonar matérias. Teve o concurso da Polícia Civil, salvo engano, de 2018. Que aí, eu acho que até material de criminologia. Eu consumi essa matéria de criminologia. O que acontece? Eu foquei nas matérias específicas. Eu abandonei. O pessoal pode me corrigir nos comentários. Acho que eram 30 questões de português. Eu abandonei completamente. Português eu sei. Puta, e aí veio a prova. Eu fiz a prova. Eu consegui, com as minhas... Aí eu já comecei a me organizar um pouquinho. Entender que você tem organização, você tem que bater conteúdo. Tem as partes do conteúdo que você vai melhor, que você vai pior. Eu fui começando a aprender isso. Mas abandonei português. Aí, eu fui bem nas matérias que eu tinha estudado. Mas não fez o mínimo. Português, que eu abandonei completamente, eu fui mal na prova. Eu cometi erros bobos. Mas não é um ou dois. Eu cometi vários erros bobos em português, e aí saiu a nota de corte, se eu me lembro bem, a nota de corte era 70 pontos para você passar para a segunda fase da Polícia Civil. Eu fiz 69. Nossa. Puta Ou seja, era pra merda. ter sobrado, né? Se chegar 5, 6 já chegar lá pra frente. Um monte de errinho bobo de português? Sim. Sabe, errar uma Nossa. questãozinha de crase. Depois eu fui olhar, assim, eu poderia ter acertado umas 5 questões, assim, se eu tivesse só resolvido questões ao longo da preparação. E aí, essa foi uma lição que eu levei muito pro TJ de São E Paulo. tinha um peso grande, né? Português 30 por questões em cima de 100, Se 30%. você percebe, ó, ele ficou por 1 ponto. Ele cometeu vários erros. Se ele evita esses erros, ele ia estar lá no topo. Classificado Jogar lá em lá cima. pra cima. Esse momento eu acho até legal pra você dar dica pra galera aí que quando sai edital quer ficar, tem essa tara de Fechar o edital e não ver a regra do jogo, ver o que pesa mais, não tem esse negócio. Não tem Dá nenhuma uma dica pra galera aí, estratégia de cara. ver o que pesa mais, menos. Português, por exemplo, tinha um peso muito grande. Olha, o que eu falaria é o seguinte, eu entendo que o concurseiro é ansioso. Eu entendo que quem estuda para concurso muito provavelmente está numa situação desconfortável de vida. Às vezes não é só grana. Às vezes você tá ok de grana, mas você tá num relacionamento que você quer sair. Ou então às vezes você mora com seus pais, você tem tudo em casa, mas você quer morar sozinho. Então é um cenário que muitas vezes o concurseiro ele tá angustiado, ele tá se cobrando muito. Eu entendo, porque assim, se tem uma coisa que eu entendo é autocobrança. Eu entendo muito bem. Mas se eu puder dar um conselho, cara, faça direito. Não abandone matérias. E tem a diferença, assim, do concurso. Porque, assim, se o concurseiro ele tá avançado, ele não tem nada para ensinar para ele. Eu tenho que dar parabéns para ele. Já passou, já tá bem. Mas eu posso falar para quem é iniciante ou para quem é intermediário, que, assim, às vezes é engraçado que o concurseiro ele consegue ser teimoso, mesmo sem saber o que ele tá fazendo. Ele não é do meu jeito. Ele defende o erro, né? Exato, ele erra com convicção. É até engraçado. Então, o que eu falo? Muito cuidado com atalhos. Então, você olha pro edital e fala assim, não, eu acho que isso aqui não é importante. Amigão, tá no edital.
Calma. Tem coisas que são meias verdades que às vezes funcionam, às vezes não. Então, se um professor virar e falar assim, ó, esse tópico aqui, ele tem uma grande chance de cair na sua prova. Faz sentido. Agora, naquela prova específica, a gente não tem como saber. Então, eu sou bem gato escaldado, então depois de quebrar a cara, a primeira mudança, que eu acho que é o principal fator que conseguiu permitir que eu tivesse aqui, que eu tivesse passado no TJ São Paulo, é assim, eu vou fazer tudo certo, dentro das minhas possibilidades. Então, não vou abandonar matérias, não vou abandonar revisão. Então, não importa se eu quero estudar essa matéria, não importa. Ah, você gosta de matemática ou não. Cara, ninguém liga, a questão vai cair lá, vai estar na É prova. uma missão dada. Às vezes, infelizmente, a gente se auto-sabota e cria noias na cabeça, assim, que não tem nenhuma aplicabilidade no mundo real. E o pior ainda, às vezes são noias que vão te atrapalhar. Então, cara, se você pegou birra com matemática, o que eu posso te dizer é o seguinte: não é uma questão de você não gostar da matéria. Muito provavelmente você não domina, aí você vai, tenta resolver uma questão, fica ansioso, aí para defender o ego, bota a culpa na matemática. Não, cara, isso resolve. Pega um professor bom, aí daqui 6 meses você vai falar, nossa, agora eu gosto de matemática. Não é que você gosta, é que você aprendeu, agora você domina. Você saiu do desconforto e foi pro conforto. Então, a única coisa que o concurseiro precisa é entender a importância de lidar com desconforto. É desconfortável estudar o edital inteiro? Sim, mas você precisa. É desconfortável estudar todas as matérias? Sim. E foi a lição que eu aprendi em português. Eu achava desconfortável estudar português. Beleza. No edital do TJ São Paulo, que é engraçado que o concurso da Polícia Civil era a VUNESP também, VUNESP né? também. Eu tomei um pau da VUNESP na prova da Polícia Civil. Nesse concurso do TJ, eu falei, agora é minha vingança. Eu estudei o conteúdo inteiro de português. Tava eu puto. Eu brincava com meus amigos que era sandálias da humildade. Tudo. Não tá. Tem uma aulinha aqui de pronome. Tem uma aulinha de verbo. Eu assisti inteiro, o curso inteiro, fiz milhares de questões. E aí, quando bateu na prova, 24 questões, acertei as 24. Acertou tudo de português. Gabaritei português. Aprendeu com erro. O que ele falou tem tanta propriedade, porque conversando agora com o pessoal da PCSP, né? Os caras ficaram com medo pra caramba de RLM, que todo mundo foi mal na última prova de 2022, todo mundo com medo de RLM, derrubou um monte de gente. Aí os caras mandaram mensagem pra mim ontem, puto. Pô, estudei pra caramba RLM, agora de 20 questões vai ser só 6. É que antes caía 20, aí o edital ano passado. Aí o edital que publicou sexta-feira, Sim. agora caiu pra 6 questões. E é uma matéria que se você zerar e for bem informática, você passa de qualquer jeito. Então a galera fica Os brava. caras tão putos, falam assim, pô, até aprendi a gostar dessa bosta de RLM, e agora vai cair nada. Não, mas vai agora. É o diferencial. Agora O 6, seis, muita gente exato. vai abandonar. Quem não Sim. abandonou e pegar esse diferencial, Sim. vai tirar. Aí eu não quero me meter na orientação que vocês Não, passam, pode né? falar. Mas eu, humildemente, eu falaria o seguinte, cara, que bom, agora você pode reduzir a carga horária, mas você tem que estudar do mesmo jeito. Criou E agora vantagem. vira e falar, são só 6? Não, vou acertar 6, então. É isso, criou vantagens. Tá bom. E outra, se diminui o número de questões, também diminui a importância. O examinador não vai pegar pesado. Então, a casca que o cara criou já é uma vantagem que ele vai gabaritar essas 6 e vai dedicar mais tempo na reta final pra outras, tá certo? Mas o interessante é que os caras começaram a gostar da matéria, É. porque tomaram um pau, aí falaram assim, agora eu vou gostar desse negócio. Daí os caras estudaram pra caramba. E a fala do cara foi importante que você traçou uma linha que divisa claramente o concurseiro maduro e imaturo. Você atingiu o nível de maturidade que era, bom, eu tenho que seguir a regra do jogo, fazer o que o edital tá mandando aqui e passar. E quem tá na linha da imaturidade, é impressionante que a gente percebe um ciclo, né? A gente que atende muitos alunos, é sempre a mesma coisa. Quer fugir da zona de desconforto, quer ficar só naquilo que gosta, fica pegando opinião só de quem vai falar aquilo que quer ouvir. Essa matéria não é tão importante, então vou deixar de lado mesmo, vou ficar nesse que eu gosto mais, tem um peso maior. E aí, quando chega o concurso e é atropelado, são sempre as mesmas desculpas. Você viu, Diego? Olha, o concurso dessa vez, o edital saiu da linha. Ele realmente aumentou muito o nível. E como se existisse um pacto do cara manter o mesmo nível das provas anteriores. Então é um aluno que fica se iludindo o tempo inteiro. É verdade, isso é na vida inteira. Às vezes quando você quer tomar uma decisão na vida, você pergunta pra alguém que fala uma coisa que você nunca ouviu. Aí você vai no outro. Até alguém fala assim, pô, é isso. Daí você fala assim, agora sim, confirmou, validou. Só que 5 falaram o contrário antes. Olha, eu vou até pedir licença, até para usar uma linguagem um pouco mais dura com o pessoal, que eu uso com meus amigos. Assim. É irretocável. Você falou por quê? Porque eu vou voltar naquela questão da... É 50% uma noia que o concurseiro cria na cabeça dele, e às vezes tem alguns lados da indústria que acabam
fomentando isso também, de que, fugiu do padrão. Amigão, você sabe o que é o padrão? O padrão da banca é assim, tá no edital? Pode cair. Acabou. Padrão. Por exemplo, sei lá, eu fui bem em informática nessa prova. Por quê? Porque eu, além de todas as questões básicas, poder cair e-mail, regrinha, eu tava lá fazendo PROC-V na mão. Que é uma função de Excel que o pessoal estuda, que ela é mais obscura, que tem uma incidência pequena, mas o que eu pensava? Se cair, eu vou acertar. Então você vai, assim, você vai ficando especialista. E é interessante porque eu acho que o concurseiro, ele amadurece com relação ao conteúdo e também com relação à banca. Eu não poderia falar muito a respeito de CESP, por exemplo, mas naquele período específico, cara, eu tava me preparando para a prova do TJ São Paulo de 2011, cara, eu posso falar, eu era um especialista em VUNESP.